Fala galera, tá começando aqui mais um podcast Andando com o Mestre. E antes de eu apresentar essa minha convidada maravilhosa aqui, eu quero convidar você a curtir aí e a compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal Andando com o Mestre. Se esse vídeo tem edificado a sua vida, se esses vídeos, esses testemunhos que nós temos contado aqui tem edificado a sua vida, eu quero convidar você aí a compartilhar e a curtir, a se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? E hoje eu tenho a honra de receber aqui Simone Ribeiro, né? Essa convidada mais que especial, ela que é mãe, que é psicóloga e hoje está como vereadora aqui do nosso município também, uma mulher guerreira aí que tem muitos projetos desenvolvidos aí para ajudar outras mulheres também. E Simone, é um prazer mesmo te receber aqui, uma honra mesmo poder receber você aqui nesse canal, né? Nesse quadro Andando com o Mestre. Para mim é uma rica satisfação estar aqui, Rickson. É um projeto lindo que já deu certo, um projeto que nasceu no coração de Deus e tudo aquilo que nasce no coração de Deus. E nós que estamos aqui nessa terra, nesse tempo tão desafiador, colocamos em prática, vale a pena andar com o mestre, com pessoas assim como você. Então, estou muito feliz e espero poder contribuir. Verdade. E Simone, eu queria que você contasse para nós um pouquinho como que começou, como que foi esse início de caminhada com o Mestre Jesus, esse encontro com o Mestre Jesus, como que se iniciou essa caminhada? Joia. Na verdade, eu venho de um lar cristão católico, né? Uhum. E em dado momento eu comecei a me identificar mais na igreja evangélica. Contando, eu sempre falo, quando me perguntam, como assim? A gente vê você andando com padre, caminhando com pessoas que não são da sua igreja, de denominação, né? Uhum. Como que é isso? Eu sempre tive na minha cabeça, no meu coração, que a gente tem que ser um cristão que ama. É assim que eu aprendi com meu pai, com a minha família, com a minha mãe. Então, eu sempre tive essa caminhada assim, com Cristo e sempre me identificando com Ele, né, na minha vida. Só que, em dado momento, eu me identifiquei na igreja evangélica, aos 27 anos. Faltava algo, mesmo caminhando com o Mestre, caminhando com Jesus, senti que faltava algo. E eu me encontrei na igreja evangélica, aos 27 anos. Daí eu vi que essa caminhada, ela potencializou. Sabe, assim, eu tive realmente essa proximidade como? Lendo a Bíblia. Porque quando eu era católica, a gente tinha o hábito de ler a Bíblia, sim, mas não com tanto fervor como na igreja. Eu sabia que eu precisava de algo e era realmente ler o manual milenar, porém muito atual, chamado Bíblia. Só que a gente continua caminhando com pessoas que também são cristãs e que são de outras igrejas. E está tudo certo, está tudo bem. E aí eu comecei essa caminhada com Jesus. Isso fez tanto sentido para mim que eu comecei a perceber que, peraí, não é placa de igreja, não é uma religião, não é o processo religioso que salva. É realmente continuar caminhando com Cristo onde você se identifica. O importante é caminhar com Cristo. E depois que eu tive esse entendimento... Meu Deus, Ele é tudo na minha vida. Passou a ser tudo, porque antes eu colocava outras coisas, né? outras prioridades. Hoje, se não for com Cristo, não dá. É verdade. E dentro desse momento assim, que você se encontrou assim, com essa necessidade, né? Talvez assim, de conhecer mais o Mestre Jesus, de se aprofundar, né, de ter aquele momento assim, que nós passamos, que você falou, né, falta algo. Você se lembra assim desse momento que você teve esse encontro com Jesus, assim, que ele falou assim, cara, tem algo mais para você, tem algo especial. Nossa, se não é por amor, é pela dor. E o meu caso foi pela dor. Eu tive uma decepção amorosa gigante. Sabe aquela decepção? Vocês que estão me ouvindo sabem muito bem do que eu estou falando, se já passou por isso. Aquela dor que você se sente sem chão, abandonado, enfim, rejeitado, abandonado, né, totalmente. E nesse momento eu trabalhava no laboratório Sabin, e lá tinham cultos todas as quintas-feiras.
E em uma das quintas-feiras eu aceitei o convite da minha querida amiga Wanda, pastora Wanda, que ainda está no SEIB, no laboratório. E aí ela me convidou e eu fui nessa quinta-feira. Chegando lá, em sofrimento, triste, Deus usou a pastora na época para falar para mim. Ela me chamou no meio de todo mundo e falou realmente o que Jesus queria para mim. Ela fez um relato do que estava acontecendo, não aos olhos externos, mas internamente. Só eu sabia. E aí eu falei, não, peraí, eu quero bem esse Jesus mesmo. E aí e começou a minha caminhada, né? Daí, de fato, eu já estava percebendo que estava faltando algo, mas aí, de fato, nesse momento eu disse, é esse Jesus que eu quero. E aí a gente foi realmente aprofundando ainda mais nessa caminhada. Legal. Olha só, e tem gente que usa até essa frase, né, como se fosse um versículo bíblico, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Como se fosse... Não tem na Bíblia. Não é um versículo bíblico, mas é um ditado popular que se popularizou aí muito, né, no meio cristão e tudo, porque realmente eu creio assim que todas as formas é pelo amor, né? Só que às vezes no nosso sofrimento nós encontramos Jesus no nosso sofrimento. Sim. Tem gente que vai encontrar Jesus na sua alegria, mas tem gente que vai encontrar Jesus no seu sofrimento. E o mais lindo que eu acho é encontrar Jesus na dor, como eu encontrei, e não largar da mão dele. Eu falo assim, quando me perguntam, e aí, como é que tá a missão? E eu falo, agarradinha na mão de Jesus e avançando. E aí, quando você conhece a Jesus pela dor, e você continua caminhando com Jesus também nas alegrias. Dando glória, dando honra, tudo a Ele. Porque, infelizmente, tem pessoas que aceitam a Jesus, caminham com Jesus pela dor. É como se fosse um mordomo. Olha, vem cá, me cura, beleza, agora dá licença. Agora eu vou voltar aqui, né, para o meu normal de agir humanamente. Não, mas a gente tem que realmente, principalmente nesse tempo, entender que é com Jesus. Não dá. Eu recebi a cura e agora tá tudo bem, eu não preciso mais de Jesus, né? Só que, como diz o quadro, andando, ou seja, é um caminho, né? Ele não quer só um período de tempo ou um momento, ele quer andar com você todo o tempo. Andar com você em todos os momentos da sua vida, na alegria, na dor, no sofrimento. Inclusive, desculpa, só para contribuir, inclusive andar com ele quando você não tem força para caminhar. Às vezes a gente não tem forças para caminhar, mas mesmo arrastando, você sente ele. E aí, quando você arrastando, você cai, ele fala, deita aqui no meu colo, descansa um pouquinho para a gente prosseguir, né? Com certeza. E nós vemos isso quando Jesus ali, ele chama os discípulos, né? Jesus passou sua vida ministerial, né, como um todo, quando ele se revela ali, quando ele é batizado, ele se revela como Jesus nos seus 30 anos, e dos seus 30 aos 33 anos ele passa esse período de caminhada ali com os seus discípulos. Ou seja, ele passa 3 anos ali dormindo junto, comendo junto, e andando junto, fazendo a missão junto. E aí, o mais legal disso é que quando Jesus ele sobe, ele fala assim, não vou vos deixar órfão. Eu vou enviar alguém, um consolador. E que esse cara que eu vou enviar, ele não vai só andar com você, ele vai morar em você. E aí nós passamos a ser casa e habitação de Deus. Olha só que interessante. Deus, Jesus, ele envia o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós, né? Para você ver que não é só um momento. É tremendo. Não é só um momento ou Não. quando você recebe o que você quer. Não. Porque você entende que a sua mentalidade, quando você entende isso, a sua mentalidade deixa de ser de escravo e passa a ser de filho. E filho quer estar com o pai todo tempo, né? Sim. Tendo a liberdade, né, de ser filho, de ser cuidado, de poder se entregar realmente assim nos braços de um pai que é onipotente, onisciente, onipresente. Você encontra ele em qualquer lugar que você estiver, ele está junto através do Espírito Santo. Então é realmente
magnífico. Queria que você contasse uma experiência assim, de um milagre, de algo que Deus fez na sua vida durante essa caminhada para nós, se você pudesse compartilhar conosco, antes de nós entrarmos em alguns projetos que você desenvolve, algumas coisas que você... algumas pessoas que você ajuda através desses projetos, né? Também da missão que Deus tem colocado na sua vida como vereadora. Queria que você contasse para nós desses milagres. Interessante, isso você me fez pensar. Quantos milagres Jesus já fez na minha vida? Que estou tendo dificuldade de selecionar aqui na minha mente qual milagre contar. Mas eu vou contar um que é muito significativo, né? Que é o Estevão na minha vida. E assim, é algo que mudou minha vida. Ser mãe é maravilhoso, né? E o Estevão, eu tive uma gravidez tubária. Então, os médicos falavam o quê? Você não vai poder engravidar porque... e eu já tinha mais de 30 anos. Você não vai poder engravidar porque vai ter outra gestação na trompa e você vai perder a trompa, pode te gerar problemas. Mas eu tinha uma promessa. Eu tinha a promessa que o Estevão viria. E eu sabia que era um menino. Então, eu fui no encontro com Deus. Na época, a gente congregava na mesma igreja, né, Rickson? E aqueles encontros de sexta, sábado e domingo. Eu gosto muito de estar com muita gente. Só que eu gosto de ter o meu momentinho só para dialogar com o mestre, né? E aí, nesse encontro, no lugar lindo, maravilhoso, que você deve saber qual é o lugar, deve se lembrar, eu acordei mais cedo, às 5 horas da manhã, justamente para ter esse a sós com Deus. Aí eu fui para um lugar bem lindo, assim, uma piscina, sabe, árvore e tudo, e comecei a conversar com Jesus. Isso era no último dia, no domingo. E, geralmente, nesse último dia, as pessoas, os parentes, buscam a gente na igreja, esperam a gente na igreja e tudo, no culto, né? E aquele dia era o último dia. E eu orando, agradecendo a Deus por tudo, né? E aí o Espírito Santo falou comigo. Você está grávida. Aí eu só sabia chorar. Eu só sabia chorar. Tanto que a minha irmã estava trabalhando na cozinha. Era comer, eu comia e lágrima descendo e ela preocupada, ela chegou a ligar para minha família. Moninha, eles me chamam de Moninha. Moninha deve estar com algum problema, não pode ser só impacto do encontro, ela não está bem. Aí o pessoal tudo preocupado, né, e tudo, então vocês vão para a igreja, espera ela lá. E aí eu não contei para ninguém. E a fé pequenininha, como assim eu tô grávida, né? Mas enfim, fui pro culto e eu nunca tinha escutado uma pregação sobre Estevão, a vida do Estevão. E, na época, o pastor João, ele pregou, né, me chamou para dar um testemunho, né, do encontro, e eu falei, gente, a minha vida nunca mais será a mesma. Falei para minha família, e eles acharam que era por conta do encontro com Jesus, né, com Deus. Só que não era o Estevão. E aí, na segunda-feira, todo mundo sabia que eu queria ter um filho. Na segunda-feira, eu fui fazer o teste, estava de férias no SEIB, na época ainda trabalhava no laboratório, fiz o teste, e pronto, e estava em casa. Quando foi às 14h30, o doutor Tavares, que é o biomédico de Brasília, me ligou para falar o resultado do teste. Aí ele falou assim, eu me lembro assim, era tipo umas 2h30, ele falou, olha, Simone Ribeiro, prepara o enxoval que seu bebê está vindo. Eu falei, eu sei, o nome dele é Estevão. Não, eu falei, é do Estevão. É o Estevão, né? Aí ele falou assim, como assim? Mas seu marido não é Carlos? Eu falei, não, doutor, eu sei que vem o Estevão. Na mesma semana, aliás, na mesma semana não. Quando foi o tempo certo de fazer a ecografia, eu fiz a ecografia, era menino. E é o Estevão que está esperando ali fora. Então, esse foi um milagre. Eu chorei muito, eu chorava muito, como Ana. Eu chorava demais. Por que eu não posso ter, Senhor? Por que o Senhor tem esse propósito para mim e eu não tenho filho? Mas Deus, Ele me preparou através de uma experiência. Existe um tempo para todas as coisas. E antes da minha gravidez, eu adotei praticamente, apadrinhei uma menina da mãe social. Ela era a mais doente da casa. E ela ficou comigo tipo 1 mês vivendo em família. Eu levei... Minha família conhecia, enfim. E ela dormia na minha casa e eu a devolvia. Aí a gente estava entrando no processo, pensando no processo de adoção. Só que em 30 dias ela morreu. Nossa. E aí, depois de 6 meses, eu engravidei. Então, Deus me preparou para ser mãe do Estevão. Esse é um grande milagre. Ou seja,
andar com o mestre faz muito sentido e nós temos que estar atentos aos projetos que ele tem para nós. É projeto de Deus foi projeto de Deus que eu fosse mãe, que eu sou mãe agora. Então, como não andar com Jesus? Como deixar Jesus? Como deixar o Espírito Santo de Deus? Não tem como, né? Assim, o projeto, né, o filho da promessa. É o filho da promessa, seu. E legal você falar isso porque muitas das vezes quando nós recebemos uma promessa de Deus, né, a gente às vezes age como Sara, né? Tenta colocar ali o nosso jeitinho, vamos dar o nosso jeitinho. Peraí, não tá vindo não, Senhor, tem que fazer alguma coisa aqui. Mas quando Deus tem uma promessa na nossa vida, ele vai se cumprir, né? Sim. Independente do tempo ou dos momentos, o que a gente acha que está demorando demais. Sim. Então, assim, nós temos que realmente aprender e esperar em Deus. Né? Existe um tempo. E ele só entrega quando é um milagre tão precioso, ele só vai entregar. É como o pai. Ele não vai dar, por exemplo, seu filho tem 8 anos de idade, você não vai dar um carro para ele dirigir com essa idade. Você tem que ter um tempo de maturação, de forjar o caráter, para forjar seu caráter, para receber a bênção, né? E é o tempo, assim, de maturidade, né? Se você não tiver maturidade para receber, né? E esse tempo de experiência que você teve, né, com essa criança foi o tempo de maturidade. Sim. Amadurecer como mãe, para que Deus pudesse te dar a sua promessa. Né? E como que entrou a psicologia na sua vida? A psicologia entrou na minha vida. Eu sempre quis fazer psicologia, mas eu venho de uma família muito humilde, né? Que tinha tudo, sobretudo amor. Mas a gente sempre foi muito humilde, jamais eu poderia imaginar fazer a psicologia, porque eu sempre trabalhei muito, mas a gente tinha outras necessidades. No entanto, dentro dessa empresa, né, como gestora, depois eu passei a ser gestora dessa empresa, e lá eu consegui fazer, na época, a minha faculdade de psicologia. E quando eu fiz a psicologia, eu saí da empresa e comecei a atuar, né? E aí eu vi que realmente era propósito de Deus na minha vida fazer a psicologia para essa missão que eu tenho ser potencializada. Hoje eu vejo quanto a ferramenta da psicologia é importante na minha vida. Muito importante. Glória a Deus. Glória a Deus. E através desse curso, né, essa formação, hoje você tem um projeto, né, chama MAD. MAD. Inclusive, eu preciso resgatar aqui, porque são muitos milagres. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei agora que eu tive o sonho de me formar em psicologia. E eu engravidei do Estevão no 7º semestre de psicologia. Então, quando eu peguei o diploma, eu falo que eu peguei 2 diplomas. Eu peguei o diploma da psicologia com o Estevão nos braços. Olha aí. Então, é lindo demais. Muito lindo que Deus faz. E como que nasceu esse projeto na sua vida para ajudar outras mulheres, né, mães e tudo mais? Esse projeto lindo aí, eu já vi muitos testemunhos, pessoas que foram ajudadas através desse projeto. O método MADER, ele é um método de desenvolvimento humano, mas no processo de ativação. Eu vejo, Rickson, que às vezes uma palavra. Talvez você passe aqui 1 hora contando uma história, um milagre, mas se em uma palavra você desperta quem está te ouvindo a viver o sonho, a caminhar com o mestre de maneira mais assertiva, a realizar realmente os propósitos na vida dela, né? Então eu vejo que a psicologia foi muito importante, é muito importante. No entanto, Deus me levou também para Palmas. Eu passei um período lá em Palmas, Tocantins, menos de um ano. E lá eu fiz a formação em coaching. E o coach, ele me possibilitou a desenhar as ferramentas do processo do MADER. E depois eu me formei, né, fiz uma especialização em psicologia positiva e coaching, o que me possibilitou a falar, peraí, eu vou fazer, eu preciso ajudar mais as mulheres. Eu sou a pioneira em Formosa, eu tenho 43 anos e eu sempre tive esse trabalho com mulheres. E eu acredito que eu sou a primeira coach de Formosa, a primeira mulher assim, a desbravar o trabalho com mulheres no sentido de desenvolvimento, palestras, essas coisas, né? E aí comecei a aplicar o método MADER de maneira presencial, só para mulheres, e foi tremendo mesmo. Eu desenvolvi essas ferramentas em 21 dias. E em dado momento,
eu me senti... Sabe aquelas crises existenciais que todos nós temos? Uhum. Chegou um tempo que eu entrei em crise. Lembra de Brumadinho? Uhum. Gente, se eu estiver atropelando, você me resgata, porque é muita coisa. Eu estou tentando sintetizar para ficar claro. Pode falar. Olha só, assistindo Brumadinho, aquela catástrofe que morreu 300 pessoas soterradas, enfim, quase 300 pessoas, eu assisti um cara, o homem falava assim, poxa, minha mulher veio trabalhar e eu não sei se ela está morta, soterrada nesse barro, eu não sei se ela está viva, e o que eu vou falar para o meu bebê de 4 anos? E o Estevão tinha 4 anos. Aí eu falei, caramba, como assim? Eu não vou lá, eu queria ir abraçar essa criança, abraçar essa família, né? Aí eu entrei em parafuso, falei, Deus, eu não posso? Não posso, porque eu tenho uma agenda para cumprir, eu tenho a psicologia, tenho o consultório, que na época estava cheio, tem que pagar a conta, não posso ir. Aí eu falei, tá, mas e o ID? A gente não pode ir para onde a gente está sentindo que tem que ir? Aí eu fiz um propósito. Eu sempre fui muito de rede social, como eu te disse, a pioneira, assim, né? E aí eu falei, vou sair. Inclusive, eu fiz um relato no Facebook, falei, gente, estou saindo, vou ficar um tempo meditando e depois eu volto. E fiquei 21 dias cuidando do meu corpo, da minha mente e do meu espírito para ouvir o que o mestre tinha para me falar a respeito daquela agonia. E aí, de fato, foi. Em uma madrugada, Deus falou, você vai continuar cuidando de mulheres, e foi me passando as ferramentas dentro do que eu já tinha, que era a psicologia e o coach. Aí o MADER foi criado nesses 21 dias. E aí, dentro do MADER, eu ensino as mulheres a cuidarem do corpo, da mente e do espírito. Porque não adianta só você ir para a igreja e viver ali dentro da igreja e tudo, porque nós somos sistêmicos. Corpo, alma, espírito, nós somos mente. E nós precisamos ser renovados, né? E tá buscando realmente esse equilíbrio. E aí nasceu o MADER. Antes da pandemia, eu apliquei 7 edições. E agora ele está na plataforma online, inclusive. Olha só, que legal. E assim, quais são os desafios assim, dentro do MADER, assim, para as mulheres, né? Para ter essa renovação de mente? Eu creio que entra muito o que nos diz lá em Romanos, né, 12:2, né, que nós precisamos renovar nossa mente em Cristo Jesus todo o tempo. E quais são os desafios que as mulheres que você encontrou, né, quando você foi aplicar esse método, quando você foi ajudar essas mulheres? Primeiro, a permissão. Segundo, o maior desafio, o auto-perdão, que é uma ferramenta que eu aplico, que é de auto-perdão. Muitas pessoas elas têm a facilidade de perdoar o outro, mas ela não se perdoa por algo que ela não viveu no passado ou algo que ela deixou de viver e ela fica martelando isso hoje, no aqui e agora. E aí, então, o maior desafio é desenvolver as mulheres, despertá-las para esse entendimento que Jesus ele já nos fez para ser livres. Ok, pecou, fez algo errado, deixou de fazer. Vamos viver essa liberdade. Vamos viver o que Deus tem para nós. Vamos nos despertar para isso. Outra coisa também, outro desafio, é a constância. Eu tenho até escrito na minha porta lá do escritório. Tudo que é constante se estabelece. Porque é o imediatismo. Eu posso te... Claro. Eu queria comentar algo, porque tipo assim, eu acho muito interessante, principalmente quando a gente encontra alguém que entende isso. E eu tive um entendimento sobre o perdão, talvez você possa dizer até melhor do que eu sobre isso, mas eu tenho um entendimento assim, sobre o perdão, o seguinte, porque tem muitas pessoas que elas acreditam no perdão assim, eu perdoei a Simone. Beleza, por aquilo que ela me fez e tal, mas eu só lancei a palavra. Simplesmente eu digo, eu perdoei a Simone e tal. E aí, quando eu vejo a Simone na rua, eu mudo de lado. Quando eu lembro da Simone, quando eu vejo uma foto da Simone na rede social, algo acontece no meu coração. E eu acredito no perdão como cura. Por quê? Porque quando Jesus ele morreu ali na cruz... E ele falou assim que ele morreu para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. O que ele estava trazendo? Ele estava trazendo a cura sobre o pecado, né? Que o pecado nos trouxe. Então, assim, eu acredito no perdão, no verdadeiro perdão, quando eu falo assim, eu perdoo a Simone
e eu abraço a Simone, e se eu ver a Simone na rua, eu falo com a Simone, eu não tenho mais nada contra ela. E é isso que Jesus, ele fala conosco sobre o perdão, né? Que ele fala assim, que quando ele nos perdoa, ele lança no mar do esquecimento, né? Todas as nossas iniquidades e tal. Então, assim, ele nos limpa, nos lava, nos cura, nos transforma e tudo mais. Então, assim, porque muitas pessoas têm pregado o perdão assim, não, eu perdoo a Simone, mas eu não preciso conviver com a Simone. Mas espera aí, eu perdoo a Simone, não preciso conviver com a Simone, mas nós não estamos indo para o mesmo lugar? Não é? Sim, é muito boa essa reflexão, né? Quem dera se a gente conseguisse cumprir, colocar a Bíblia mesmo na prática, assim, 100%, mas nós somos muito pecaminosos, muito fracos. Muito fracos. A gente sabe que é uma luta, aí entra a constância. Principalmente nesse meio político, que nós vamos falar sobre isso também, para mim é uma constância o tempo inteiro ressignificar meus sentimentos. Porque não falo de pessoas, mas de práticas de pessoas que você fala assim, poxa, não dá. Não dá para perdoar porque fizeram isso. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo, opa, peraí, quem sou eu? Quem sou eu? Qual o tamanho do meu pecado em relação ao pecado do outro? Então, é uma constância. Isso a gente tem que mergulhar em águas profundas para, de fato, aceitar, receber essa cura do perdão. Eu penso assim, não sei se estou certa ou se estou errada. Eu penso que se caminhar com a pessoa que eu perdoei vai me tirar do foco que Deus já deixou claro para mim, eu prefiro me manter no foco, perdoar de verdade e manter minha caminhada aqui com Deus, do que perder tempo caminhando com aquela pessoa que não quer. Talvez ela não quer nem o seu perdão, nem ser perdoado. É tão difícil, é tão minucioso isso, sabe? Agora, tem uma outra situação. Você pode ter certeza. Eu que caminho com Deus, que caminho com o Mestre, qualquer pessoa que quiser falar comigo, que tiver qualquer treta, eu vou estar sempre de braços abertos. Por quê? Eu já sou curada. Agora, tem muitas situações e pessoas que a gente tem até que evitar para não pecar. E existe, inclusive, Eclesiastes 3, né? Um tempo para afastar, um tempo para abraçar. Agora, é cada processo, entende? Cada um vive um processo, cada pessoa é uma. Então, a gente tem que ter assim, muita sensibilidade para entender primeiro, opa, quem sou eu? E aí a psicologia também explica que quando eu falo do outro, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Mas se eu estou falando daquela pessoa, se o pecado daquela pessoa está incomodando a mim, o que tem nessa situação refletindo aqui dentro de mim? Então, a gente tem que elaborar. Por isso que é importante estar com Deus na igreja, comunhão com os irmãos, oração, e cada um dentro da sua igreja buscando esse entendimento. Quando tiver com muita dificuldade, ir para a terapia, fazer um processo de desenvolvimento, mergulhar em águas mais profundas, né? E eu creio que vai muito também assim, do seu autoconhecimento, né? Autoconhecimento é tudo. De se conhecer qual é o seu limite, qual que é o seu... até onde você pode ir, até onde você pode chegar, até onde você pode suportar, né, essa dificuldade. E quando eu falo assim em relação ao perdão, que nós estamos para o mesmo lugar, é diferente de, por exemplo, assim, às vezes você desenvolver uma amizade. Sim. Entende? Mas eu falo assim de que, por exemplo, do reino, né? Eu falo que nós estamos indo para o mesmo lugar, né? E eu tenho que entender que, por exemplo, assim, eu perdoo a Simone, eu perdoo alguém que me feriu, e isso realmente tem que ser um perdão que trouxe cura, ao ponto de eu ver e isso não me ferir mais, não me machucar mais, não sentir dor, raiva. E é um exercício, né? É um exercício. Então, tem que passar pelo processo de autoconhecimento, e dentro do processo de autoconhecimento a gente tem que passar pelo processo de autoamor, de autorresponsabilidade, porque geralmente quem está ferido critica o mundo. E aí, isso é benéfico para quem? Para o mundo que está sendo criticado, ou para a pessoa que precisa desenvolver autorresponsabilidade para viver todas as maravilhas que Deus já falou para nós, desde o primeiro livro, domine todas as coisas, inclusive esses sentimentos tóxicos que nós humanamente lutamos
A gente luta todo santo dia contra esses sentimentos. Constantemente. Não é simples o processo, mas é fácil quando a pessoa quer ter esse entendimento. Então, quando você pergunta qual o maior desafio, primeiro é essa questão do perdão. Viu que quando a gente falou de perdão, abriu uma gama? Então, quando você pula dessa fase, quando você cria uma constância em busca desse aprimoramento de si, aí as coisas já... Aí quebra, sabe? O gelo. Aí você consegue acessar. Então, é muito legal. Muito legal. Você pode contar para nós assim, um caso assim, que marcou você assim, dentro desse processo, dessas edições que você fez? Nossa. Pode falar sem citar nome. Não, eu vou citar porque elas acabam colocando em público. Elas colocam... Tem muitos casos. Tem um caso, por exemplo, da Rebeca, que inclusive eu tenho o GAC, né, que já é um projeto antigo, Gerar, Amar e Cuidar. Porque quando eu engravidei... Olha, eu já... misturando as histórias, mas faz todo sentido, gente. Lá na faculdade, quando eu engravidei do Estevão, eu geria uma equipe de quase 40 pessoas. Grávida. A mulher que está grávida, que tem filho, ela sabe. Quando você pega o resultado positivo, sua vida muda. E aí, nesse processo de faculdade, gerindo pessoas, quando eu engravidei, eu falei, meu Deus, e as mulheres? Que não têm a rede de apoio que eu tenho. Que não pode levar marmitinha para comer de 3 em 3 horas. Que não tem esse cuidado com a gravidez. Como que estão essas mulheres? Porque eu senti na pele. Aí, quando eu saí da faculdade, eu criei esse encontro, né, esse grupo, GAC, que existe até hoje, Gerar, Amar e Cuidar. Hoje os meninos estão grandes já, das mulheres, né, que eram grávidas e tudo, agora têm filhos, enfim, muitas situações. E uma delas, ela falou o seguinte no GAC, ela amarrava, ela orava na barriga, na verdade, pedindo a Deus para não ter fome por causa da bebê dela. Muito profundo, e depois ela veio para o processo de Mother, e hoje ela, graças a Deus, tem se desenvolvido muito bem. Esse é um caso, que é o da Rebeca, é público, ela já contou isso, mas eu quero falar um que veio na memória, eu creio que é o que Deus quer que eu fale, que é da Dani Félix, que hoje está no Rio de Janeiro. Eu trouxe o Rick Chester, na época que eu trouxe aquele vendedor de água, ex-vendedor de água, né? Em 2018 a gente trouxe ele, 1.000 pessoas, lotou o espaço lá do Visão, e todo mundo queria. Todo mundo queria ir nessa palestra, enfim. E eu conheci a Dani e o Diego e a família deles. Eles tinham um bazar na casa deles. Ali era o meio de sustento da família. E lá eu conheci esse pessoal, porque eu fui oferecer os ingressos, né? E foi muito de porta em porta esse evento. E lá, quando eu saí, ela me abraçou. A gente teve uma conexão bacana. Ela disse, eu preciso de você. E uma mulher de Deus. São pastores, sabe? Assim, são pessoas muito de Deus. E aí eu guardei aquele abraço. Falei, poxa, mas uma mulher tão espiritualizada, o que ela precisa de mim? Porque a gente vê a harmonia, sabe? Enfim. E eu ofereci o Mother para ela. A Dani, ela precisava demais do Mother. E hoje ela está brilhando como terapeuta no Rio de Janeiro. Ela não conversava. Ela não conversava. E hoje ela é palestrante. Então, assim, muitos casos me marcaram. Muitos. Que legal. E eu vejo aí, sim, nessa caminhada, assim, né? Como você falou, veio de uma família simples. Uma Simone muito determinada, né? Uma Simone muito batalhadora, guerreira. E como que entrou esse processo assim na política, né? Hoje a Simone está como vereadora aqui em Formosa. E como que entrou assim, a política, né? Da psicologia para a política, né? Eu creio muito, e creio mais ainda nesse processo que eu estou vivendo, que quando Deus tem um chamado para você, quando o mestre te chama, ele vai te capacitar naquilo que você ainda não tem capacidade para fazer. Mas tudo que você fez já te gabaritou para viver o seu chamado. Isso é muito... agora eu vou ficar emocionada, porque é uma fase, a fase mais desafiadora, porém, eu nunca tive tanta clareza de que andar com o mestre faz todo sentido. Eu sempre tive essa clareza, mas hoje eu estou vivendo algo muito profundo, muito. E eu sempre, né, para responder a sua pergunta mais direta, eu sempre odiei política. Eu falava, eu odeio política. E sempre
como eu te disse, pioneira no desenvolvimento social para as mulheres e essa coisa toda. E já coloquei morador de rua dentro da minha casa, que hoje eles estão, Dia dos Pais, das Mães, eles levam presente. Um deles leva presente para nós. Então, assim, encontrei na porta da igreja num dia chuvoso, coloquei na área da minha casa e conversei com eles. Eles saíram das ruas e hoje tem família. Então, isso tem várias histórias que a gente ficaria aqui o dia inteiro. Mas esse é um trabalho social, um pouquinho do trabalho social que eu já fazia. E eu falava sempre, eu odeio política, não gosto de política. Só que aí, em 2018, finalzinho início de 2018, Deus me levou até um monte de oração. E lá Deus usou uma pessoa para dizer que eu iria fazer uma viagem e que nessa viagem Deus falaria algo que eu não estava escutando aqui. E de fato aconteceu essa viagem. A gente foi em família e tudo, e lá num carro de passeio eu conheci uma pessoa que trabalha para 8 vereadores no Rio de Janeiro. E conversando, tal, né, que eu falo um pouquinho demais. Aí contando minha vida, que projeto, e ela, como assim? Você nunca se candidatou a vereadora lá na sua cidade, Formosa, lá no Goiás? Eu falei, Deus me livre e tudo. E meu marido sabia que Deus falaria algo comigo, mas ele ficou caladinho. E aí tá. Gente, isso é para quem acredita, que parece loucura. Mas a vida é louca mesmo. Deus, ele põe uns treinos na nossa vida que vocês vão entender. Aí tá. Último dia do passeio. Aí conversei com essa mulher e pronto. E fui embora. No último dia do passeio, quando a gente estava parado na porta do hotel de Fortaleza para vir para Formosa, meu marido desceu na escadinha, o Estevão atrás e eu atrás do Estevão. Aí gritou lá no meio do ônibus, tchau, vereadora de Formosa. Que eu virei a mesma mulher que há uns 4 dias eu tinha conversado. E aí eu desci daquele ônibus, que não era eu. Foi tão maravilhoso o passeio, mas eu já comecei a não aceitar o processo, que eu não queria. E aí eu cheguei em casa e falando, Deus, eu não quero isso. Não foi isso que o Senhor falou comigo lá. E ele não tinha falado mais nada além disso. Além disso. Eu falei, não, Senhor, não é isso. Me volta de volta. É Jonas querendo fugir. É Jonas. E aí você vai pra baleia, Você vigia, menina, porque Deus é pai, Deus é firme. Vai te levar pra baleia, pra você poder entender. Tem que te levar pra baleia. Aí tá. E aí, justamente, o Carlos fez isso, meu marido. Pegou no braço e falou, tem que te levar para a baleia? Vamos orar. Aí o que eu fiz? Falei, tá, então vamos lá no monte. Aquele monte do Anel Viário, pastor Jaime lá, né? Aí eu falei, vamos lá no monte. Agora de manhã não vai ter muito esse que te digo, porque eu não gosto muito também, não. Gosto eu acredito nos profetas, viu, sim, gente? Sim. É porque assim, você entende, né? Entendo. Aí eu queria só esse momentinho com Deus lá. E aí eu cheguei, o Carlos foi lá para o fundo assim, do monte e eu dobrei o joelho, não tinha nem a tenda ainda, enfim. Aí eu dobrei o joelho e comecei a chorar e falar, Deus, eu não quero política na minha vida, eu não preciso disso. Meu gabinete, meu consultório está lotado de paciente, tem muita coisa para a gente fazer, não preciso de política e tal. Ixi, aquela menina birrenta. Deus está falando e você está retrucando, tá ignorando. Aí, na hora, aquele mesmo Espírito Santo que o Rickson falou bem aqui, ó, nesse ouvidinho que a terra demorar de comer. Eu escolhi Maria. Só falou isso. E aí eu chorei, eu berrava naquele ônibus. Naquele monte. Eu chorei a dor do constrangimento. Quem foi Maria? Quem sou eu para fazer esse espetáculo de mimimi? E chorei. Levantei. Meu marido chegou preocupado comigo, né? E aí eu levantei e falei, Carlos, qual o próximo passo? Aí você tem que se candidatar. Aliás, você tem que se filiar a um partido. Foi quando, na caminhada, me filiei a um partido. Eu não... Resumindo a história da política, 367 ou 369 candidatos a 19 vagas, numa cidade que a gente sabe que a concorrência é predatória, às vezes. Uma mulher que não tem nada de política na vida. Eu parei de atuar na psicologia, falei, agora eu vou estudar para ser uma boa vereadora, né? Se Deus permitir realmente. Ainda tinha dúvida. E comecei a estudar, fazer curso de legislação, enfim. E coloquei a minha história na rua.
eu não tive apoio financeiro, eu não tive um cabo eleitoral balançando bandeira para mim. Eu simplesmente tinha a minha história na rua. Eu não fui na zona rural, não fui nos distritos, porque não dava. Muita gente fala assim, você é vereadora, eu nem soube que você foi candidata, porque foi muita luta. Teve um dia que eu me lembro que eu estava dentro do meu escritório, eu cheguei na hora do almoço. Sabe quando você está tão cansado que você quer escolher descansar ao invés de comer? Eu deitei no chão, assim, e falei, Deus, Espírito Santo, eu não quero, não dou conta. E o Espírito Santo levanta e vai. E eu me levantava e arrastava e ia. Resumindo, 446 votos me colocou, né? Me colocou lá dentro da Câmara. Claro que legitimada por Deus, primeiramente, e depois por esses 446 votos. E foi assim que aconteceu. E Jonas voltou. E aí, meu amigo? E aí, agora estou vereadora dessa cidade maravilhosa. E legal, assim. E hoje, para você, eu creio assim que, além do desafio de ser mulher, né, dentro da política, que a gente vê que já é algo bem raro, qual é o desafio de ser mulher e cristã ainda? Acreditar nos princípios cristãos, eu creio que é muito desafiador. Assim, é porque a política diz que você tem que ter lado. E quando você tem a visão de que quem te colocou na política não foi nem lado A nem lado B, foi lado alto, então você tem uma visão diferenciada. Mas essa visão diferenciada não te dá muitas arregalias dentro do processo. Muito pelo contrário. Ele te limita. Mas quando é do alto, o sobrenatural acontece. Então, o desafio maior, de fato, é ser a Simone, continuar sendo a Simone, com os valores e princípios cristãos, dentro desse processo desafiador. E aí você é chamado de... Eu já fui chamada de romântica na política, de que conversar com os outros ficar só de conversinha com os outros é balela. Mas eu tenho a convicção de que foi Deus que me colocou. E os milagres que eu tenho vivido na política, eu não faço nada. Quem faz é Deus. E eu sempre falo, eu aprendo e avanço todo o tempo. É aprendendo e avançando, para continuar agregando para o coletivo, sabe? E aí até assim, agora esse ano é eleitoral, né? E eu trabalho muito. Então, uma pessoa chegou para mim, até um líder religioso da Igreja Católica, um amigo meu, ele falou assim, Simone, o seu trabalho dá para evidenciar para você sair, por exemplo, a candidata estadual, federal, deputada, né? Eu falei, não é o momento. A missão que Deus me deu são 4 anos, eu não vou burlar, né, esse processo. E aí, tanto que eu fiz um post, gente, não sou candidata a nada, mas graças a Deus, assim, Deus tem me colocado em contato com pessoas grandes, maiores que eu, nesse lugar da política, para me mostrar que Ele é Deus e que Ele vai ajudar. É Ele quem está fazendo. Eu conheci o presidente da nação, eu conheci a primeira-dama, eu conheci mais de 4 ministros, trouxe para a minha cidade, graças a Deus, mais de 5 milhões de recursos. Hoje, eu sou embaixadora da Rota da Fruticultura, porque Formosa está dentro da rede, em torno do DF. Então, uma deputada, né, ela falou, olha, vai lá e busca, seja nossa porta-voz. Então, nesse processo, pode trazer muita riqueza para o nosso povo. Eu vejo o milagre de Deus todos os dias, mesmo sendo autônoma. Porque o que acontece na política? Você vem para o lado A, que você tem tais benefícios. Você vem, ou talvez lado B, você tem uma independência, mas você perde um pouco a autonomia, dependendo se você não se posicionar, né? E aí é o que eu sempre digo, já disse no plenário, vou falar aqui de novo. Eu venho de uma caminhada de oposição, por exemplo, ao governo, né, da cidade. Faço parte de uma bancada de pessoas independentes, porém, eu preciso prezar minha autonomia, porque eu sou legitimada primeiro pelo mestre e por 446 votos, ou seja, tem que ser assim. A política de diferenciação ela tem que nos levar a todos os lugares que esse mestre mandar. E assim tem acontecido. Então, é desafiador ser mulher,
Sim, mas não tem mimimi, não. Se eu pudesse, na política mesmo, na campanha, eu poderia usar, olha, vote em mim que eu sou mulher. Vote em mim porque eu sou psicóloga. Vote em mim porque eu sou negra. Não, vote na Simone Ribeiro. É por isso que eu não coloquei lá psicóloga Simone Ribeiro, coach Simone Ribeiro na frente. Respeito, não está errado não, entende? Está certo. Só que eu preferi deixar Simone Ribeiro. A Simone Ribeiro, com o seu Alberto, que há 1 ano e 3 meses, dia 11 agora, completou 1 ano e 3 meses que ele faleceu. O meu pai, ele morreu por desistir de viver. Meu pai desistiu de viver. Hoje eu falo com tranquilidade. E falo isso porque eu achei que fosse, para mim, uma pessoa que já tirou tantas pessoas da lama. Aí você põe na sua cabeça, o sentimento de culpa veio no primeiro momento. Por que seu pai se matou? Por que ele desistiu de viver? E você não viu isso? Mas não, meu pai não estava depressivo. Meu pai estava num estado emocional fragilizado e fez a escolha dele. E ele foi a pessoa mais humana que eu conheci, tanto que ele me resgatou lá no Cangalha, quando eu era pequena, eu e a minha irmã, acolheu uma viúva, trouxe para a cidade de Formosa e me ensinou totalmente o que é o amor. Então, essa Simone Ribeiro passou por tudo isso. Mas eu não desisti, porque o meu pai pode desistir de mim, a minha mãe pode desistir de mim, a minha família pode desistir de mim. Não aconteceu isso, né? Mas, claro, o meu pai fez a escolha dele, mas a minha família é muito próxima, graças a Deus, a gente continua muito unido, graças a Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Pode o mundo dizer não para mim, mas Jesus, o mestre, ele está comigo. Então, a Simone Ribeiro tem que preservar essa história dentro da política. E é possível. A política é o único caminho de transformação social que a gente tem. E aquela Simone que dizia que odiava a política, hoje eu te digo que amo a política. E pode ser, Rickson, que quando a pessoa escutar a palavra política, ela vai desligar. E está errado. Sim. Essa consciência a gente tem que ter. A política, o legislativo principalmente, precisa do Rickson, com seus valores e princípios. Precisa da dona de casa, que tem uma formação ou não, dentro da experiência dela, ela precisa representar alguém lá dentro. Então, nós precisamos, sim, falar de política, porque nós não falamos de política até hoje, é por isso que a gente sofre as mazelas que a gente vive. E a palavra vai dizer, né, que o povo sofre quando o ímpio governa, mas o povo se alegra quando o justo governa. E talvez houve uma mistificação da palavra política dentro das igrejas, onde assim, não pode se falar de política dentro da igreja. Não pode se falar... a política tem que ser vetada aqui. Não se mistura política, igreja, política e cristianismo. Mas nós vemos um Deus que ele estava no meio, sempre. Levantava um rei, né? Davi, José, o primeiro rei que o povo clamou, né? Saul, quando ele foi levantado, foi por quê? Porque o povo clamou a Deus, nós queremos um rei, nós não queremos mais ser governado por um sacerdote, ou nós não queremos mais ser governado por outras pessoas, nós queremos um rei. E aí o Senhor levantou Saul. Depois de Saul veio Davi, depois de Davi Salomão, e aí sucessivamente vários reis que foram levantados para governar ali o povo. Né? Então, assim, quando o rei era mau, quando o rei fugia dos princípios cristãos ou dos princípios de Deus, vamos dizer assim, até porque naquele tempo ainda não tinha vindo Cristo. Então, assim, quando o rei ele fugia ali dos princípios, né, nós vamos ver o primeiro governador ou falar assim sobre governança sobre um povo. A primeira vez que é citado na Bíblia é quando José governa ali no Egito, né? Um forasteiro que veio de outra terra, sim, mas um cara totalmente temente a Deus, que tinha uma promessa do Senhor, sonhos de Deus para ser realizados sobre a vida dele, e ele é levado a governar sobre um povo que não acreditava Deus. Não acreditava. Não cria no seu Deus. Mas, olha só que interessante isso, que José, ele não vai governar só para os seus. Ele governa para todos.
Todos. Linda história. Mas o que ele leva? Ele leva os seus princípios. Sim. Você jamais vai ver José abrindo mão dos seus princípios. E qual eram esses princípios? Os princípios que Jacó, seu pai Israel, tinha ensinado para ele. E é interessante isso que você falou sobre seu pai, porque realmente são as nossas raízes, ou são aquilo que são nos ensinados. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, tá vendo? É cristão, entrou na política, corrompeu. É cristão. Mas vai muito mais além do que isso. Muito mais. Eu creio que isso não tem muito a ver só simplesmente com Jesus. Porque Jesus ele pode nos transformar, nos libertar. Eu creio que vocês vão entender o que eu estou falando. Mas tem a ver com caráter. Tem. E esse caráter ele é formado aonde? Na sua família. Sim. Né? Então, assim, Jesus pode mudar, transformar o nosso caráter? Pode sim, com certeza. Mas quando você já vem com esse caráter formado, um caráter onde você tem os princípios, os valores de Cristo... Inegociável. Ele é inegociável. Não. Exatamente. E a política é um campo milionário, bilionário. Se você se corrompe, você tem oportunidades. Então, eu peço muito a Deus para tirar a corrupção, a política. E aí é importante dizer isso. Quando eu tive entendimento da diferença entre política e politicagem, eu comecei a ter clareza dos próximos passos. A gente fala muito assim, não gosto de falar de política. A política é linda, linda. Jesus nos mostra isso na Bíblia com diversos exemplos, como você falou aqui agora. No entanto, a politicagem, que é aquilo, eu te dou, vota em mim que eu te dou uma cesta básica. Troca, se corrompe, né? Aqui, aquele ganha-ganha sórdido, impuro, é isso que mata a nação. E aí, por isso que nós precisamos de pessoas cristãs, pessoas que de fato entendem muito de fé, que leva a esperança, e sobretudo o amor. A Bíblia diz, né? Fé, esperança e amor. Sobretudo, tenha amor. E aí eu vou linkar com a experiência que eu tenho vivido hoje. E aí, quando eu falo de desafio, o mais difícil é ser eu, dentro desse contexto, porque tudo parece que, assim, o povo já vê como barganha política. Você está no podcast, política. Não é isso. Não é isso. A política, isso aqui é política. Não tem nada de politicagem aqui. Ninguém está se corrompendo. Hoje, eu estou na igreja do pastor Iamandro, pessoa sensacional da PIB. Sim. Eu estou presidente... Quero convidar ele para mim aqui. Eita, pastorzão, vai arrasar aqui. Eu estou presidente do Rotary Club de Formosa, que muitos pensam que é seita, que não sei o quê. O Rotary Club tem 30 anos em Formosa e eu faço parte há 15 anos. Justamente para quê? Porque os meus valores e princípios estão lá dentro para servir em amor, assim como todas aquelas pessoas. Tem evangélico, tem católico, tem maçom. E daí? Cada um tem seus valores e princípios e eles são inegociáveis. E faço parte, veja só, evangélica, e eu faço parte, e aqui eu quero deixar um beijo, um abraço para a Pastoral Carcerária Diocesana, liderada pelo Dom Miguel, Padre Miguel, você precisa trazer ele aqui, viu? Dom Miguel, a gente conversou, meu amigo, a gente trabalhou essa questão de ir visitar nas cadeias os presos. E aí o Dom Adair, o bispo da Igreja Católica, ele abençoou a minha entrada na pastoral carcerária. Nossa, mas como assim? Ser evangélico está na pastoral carcerária da Igreja Católica visitando as presas? É política. Não é. É amor. Eu continuo a mesma pessoa onde Deus me colocar, em amor. E a gente está deixando o amor abafado embaixo do tapete e levantando placas, se vestindo de rótulos. Talvez até quando? Por causa de uma religiosidade, né? E é engraçado, é legal você falar isso, porque, tipo assim, muitas das vezes as pessoas, e esse programa, ele nasceu disso. Eu recebi uma palavra, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, e fala assim que nós somos sal dessa terra. E se o sal perder o seu sabor, quem poderá restaurá-lo? Não servirá para nada, a não ser para ser jogado fora. O que o sal faz? Ele salga.
ele dá sabor às pessoas. Ele conserva, ele dá sabor ao alimento que você ingere ou come. Se você come uma comida, pode parecer a coisa mais linda do mundo, né? Aos nossos olhos e tudo. Mas quando você come e não tem sal, nossa, que comida sem graça, sem xoxa, né? Como os mais antigos diriam. Então, assim, do que adianta o sal ele ficar só na prateleira? E a luz? E aí Jesus ele vai dizer mais na frente, ele vai dizer assim, olha, sejam luz. Que adianta uma candeia debaixo da cama? Nada. Nada. A escuridão vai continuar. Vai continuar do mesmo jeito. O que adianta uma luz no meio da luz? Entende? Por exemplo, Sim. Agora nós estamos aqui no estúdio, claro, né? Estamos com algumas luzes ali, mas quase não tem diferença. Mas a partir do momento que escurecer, essas luzes vão fazer diferença. Sim. Então, assim, do que adianta a luz dentro da luz? Do que adianta a luz na luz? Mas se você acende uma luz nas trevas, ela faz totalmente toda a diferença. Sim. E é isso que as pessoas, talvez, elas não entendem. Do que eu vou simplificar. O que adianta você pregar para crente? Mais ou menos assim. O que adianta você levar a palavra de Deus para quem já conhece? Não faz sentido nenhum, não faz diferença nenhuma nesse mundo. O que nós temos que fazer é exatamente isso. Estar em lugares onde nós devemos ser luz. Onde nós devemos ser sal. Sim. Podemos salgar a vida das pessoas, levar sabor, levar... como você diz, conservar os nossos valores, os nossos princípios, mas nós também temos que levar sabor à vida das pessoas. É para isso que a gente veio, né? E eu creio muito nisso, nesse trabalho que Deus levantou a Simone Ribeiro, não como um título, porque, como você disse, você está como vereador. E isso não define sua identidade. Não. Você não é vereadora, você está como vereadora, você não é psicólogo, você está como psicólogo aqui, porque isso não é sua identidade. Eu sou filha. Eu só sou filha, isso. Eu só obedeço. Essa é a identidade. E olha, não não sou, ninguém é perfeito. Não tô aqui, perfeitona, sabe tudo, não. Porque as pessoas pensam assim, nossa, tá se achando. Já ouvi tanta coisa, gente, tanta coisa. Tá se achando, rebelde, não sei o quê. Gente, eu falo assim para Deus, principalmente nesse momento que eu tenho vivenciado na política. Quando a gente vê algumas tretas, né? Aí assim, a gente sabe, o nosso corpo, mais de 90% fala mais do que o que a gente verbaliza. E graças a Deus, o que a psicologia, a psicologia no nosso Espírito Santo revela, né? Então, assim, a gente vê como que as pessoas são com você, o que elas pretendem com você, então você tem que estar muito astuto, né? E aí, nossa, depois da Covid, às vezes me dá um lapso. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Sobre estar, né? Aí, beleza. Eu estou... Gente, me perdi. Você estava falando sobre a questão da gente saber aonde a gente está e... É muita história, tá vendo a cabeça da velha aqui. Não, mas é bem isso. É saber onde a gente está, saber quem a gente é e... Sobre a identidade. E sobre identidade. E ser filha. Hoje eu priorizo, a gente tem que ter essa noção, né? Você fala assim, se eu perguntar para você, mas qual que é o seu maior pensamento, em quem você pensa o dia inteiro? E pessoas que falam que estão andando com Deus, andando com o Mestre. Mas, às vezes, está pensando o quê? No problema, na mágoa que alguém ocasionou na vida dela. E aí está dando foco. E a nossa mente, tudo que você foca, expande. Sem priorizar o papel de filha. Então, assim, é isso que eu ia dizer, né? Eu não sou perfeita. Eu luto todos os dias contra as minhas próprias guerras. E aí eu tento priorizar. E aí a gente tem que deixar como dica aqui. Qual que é a sua prioridade? O que você levanta pensando todo dia? Primeiro pensamento tem que ser nele. Para ele, Jesus, né? O pilar espiritual. Depois a gente tem que se priorizar. Porque um cego, a Bíblia diz que um cego não guia outro cego. Então, para que você vai ficar preocupado com seus filhos, com seu marido que ainda não se converteu, com os problemas, se quem cuida é ele? E aí você tem que se cuidar, porque quando você tirar as vendas dos seus olhos, aí você vai mostrar o caminho claro para outras pessoas. Então, primeiro, Jesus,
Segundo você, cuidando da sua mente, do seu corpo, do seu espírito. Depois, a sua família nuclear, quem reside com você? O seu pai, a sua mãe, sua irmã, o pessoal à sua volta, seus parentes são importantes. Mas quem está dentro é a sua esposa. Se aqui não está bem, o mundo lá fora vai ficar desafiador para você. Então, Jesus, eu, não é egoísmo. Depois, a minha família nuclear, depois os meus parentes, os meus projetos sociais, profissionais, etc, etc, etc. Então, tem muito isso, assim, né? De estar mesmo dentro dessas prioridades. Porque o resto... E tudo é vaidade. A gente tem que sempre pensar nisso também, né? Eclesiastes diz que tudo é vaidade. E passageiro. É como um sopro. E Jesus, o próprio Jesus vai falar quando ele está falando no Sermão da Montanha, né? Mateus capítulo 5, ele vai dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindo como os lírios dos campos, né? Então, assim, por quê? Porque ele está cuidando, zelando, regando. Ai, gente, Salomão, né? Quando Deus me botou essa missão, esse chamado, eu não vou falar de treta não, viu, gente? É chamado. Se eu falei, anula porque é chamado. Não, as tretas são as coisinhas que acontecem e tem que acontecer para a gente até aprimorar os processos. Mas esse chamado, quando ele falou comigo, eu falei, Senhor, eu não sei nada. Deus, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Pelo amor de Deus, Deus. Aí, Deus, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Em nome de Jesus. Aí eu pedi isso. Falei, Senhor, então eu quero sabedoria. Salomão, ele pediu sabedoria. Eu quero a sabedoria de Salomão. Não vou ser... Eu não quero não ser pequena, não. Eu quero só sabedoria de Salomão. Aí Deus falou o seguinte. Só isso. Só. Aí sabe o que Deus falou? Minha filha... Eu vou colocar as pessoas certas, eu vou te capacitar, fica tranquila, vai dar tudo certo. E você não faz ideia o quanto isso é notório. Estar aqui é uma resposta. Você viu na live do pastor Cláudio Duarte? 4.300 pessoas. Aí a pessoa entra lá, aleatório, claro, eu escrevi lá, eu quero, né? Mas assim, aí vai lá e quando eu vejo o negócio girando, o pastor me chamando. Aí eu falei, que pergunta? Eu comentei algo sobre jejum e oração, que a gente nem pode ficar falando. Eu tenho que me apresentar aqui plena, mas só Deus sabe, né? O processo, o propósito, enfim. E aí eu falei, nossa, por que eu estou falando isso aqui? Não devia ter falado. Mas quem estava lá das 4.000 e tantas pessoas precisava ouvir o que ele tinha para falar, né? Aí depois que eu desliguei, eu falei, Deus, o Senhor é violento, hein? Meu Deus, bem que o Senhor falou que ia colocar realmente as pessoas, as situações... E assim tem sido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Simone, eu agradecer demais, né, por você ter aceitado esse convite. Eu creio que tem muito mais aí que a gente poderia extrair, muito mais que... E já fica um convite para a próxima, né? Opa, próximo podcast, chamar. parte 2. Parte 2. Simone Ribeiro, parte 2 aqui do Andando com o Mestre Jesus. Muito obrigado mesmo por aceitar esse convite, por aceitar estar aqui conosco, que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a sua vida, a sua caminhada, essa trajetória aí na política que não é fácil, né? E a sua trajetória mesmo como filha, né? E que você possa continuar iluminando aí nesse mundo, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Eu que agradeço, estou muito feliz, sempre admirei a maneira com que você conduz, né, a sua vida cristã. Peço a Deus, profetizo mesmo que Deus assim amplie as suas tendas. Amém. Porque ao ampliar as suas tendas, muito mais pessoas vão ser impactadas. Então, a minha oração é essa, que Jesus continue sendo o seu baluarte, o seu guia, né? E que esse trabalho aqui seja realmente expandido, não por você, mas para a glória dele, através da renovação das mentes, através das pessoas que vierem aqui. Então, que Jesus continue te abençoando. Muito agradecida mesmo por essa oportunidade. Dizer um abraço, um beijo para todo mundo que está nos ouvindo, vai ver, e estou à disposição. Amém. É isso aí. E é isso aí, galera. Se você foi edificado por esse vídeo, se você gostou desse vídeo, se de alguma forma ele tocou o seu coração, que você possa se inscrever aí no nosso canal, curtir, compartilhar, porque dessa forma o YouTube vai falar para mais pessoas que esse vídeo é relevante, tá bom? Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Obrigada.